Bom dia, pessoal, continuando mais uma videoaula aí com vocês, referente ao módulo 13 ainda, né? Caderno de Matemática 3, Caderno de Matemática 3, Matemática 1, perfeito? Nós estamos em probabilidade 4. Continuando as resoluções, no exercício 6, exercício da ISPM São Paulo, página 13. Vamos lá. Esse exercício aí, ele vai trabalhar um pouquinho com porcentagem e aquela fórmula que eu expliquei na aula anterior, perfeito? Então vamos lá. Numa empresa, 60% são homens, dos quais 10% são fumantes. Sabe-se que 5% das mulheres são fumantes. Escolhendo-se ao acaso um dos fumantes dessa empresa, a probabilidade de ser uma mulher é igual a: alternativa A, 25%, B, 15%, C, 10%, D, 30% e E, 20%. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui com vocês? Olha só, eu separei a probabilidade de mulher e fumante e a probabilidade de fumante. O que ele diz ali no problema? Vejam só, numa empresa 60% são homens, então obviamente 40% são mulheres. E ele fala assim, dos quais 10% são fumantes. Então o que eu tenho que fazer para descobrir mulher e fumante? Vejam só, o que eu fiz aqui, ó. Sabe-se que 5% das mulheres são fumantes, segundo o problema nos diz. Então eu tenho que pegar os 40%, onde eu tenho 40 dividido por 100, aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês se inteirar, tá? Então aqui é 40%, que é igual a 40 dividido por 100. Perfeito? E aqui é os 5% das mulheres, ó, que nada mais é do que 5 dividido por 100. Então eu tenho que fazer mulher e fumante. Então eu faço 40%, transformo em decimal para fazer melhor os cálculos. Então 40% vezes 5% das mulheres vai dar igual a 0,02. Beleza, deixa essa informação aqui adequada para que eu possa utilizar depois. Aí ele quer saber também fumantes. O que são fumantes? Vejam só. Escolhendo-se ao acaso um dos fumantes dessa empresa, a probabilidade de ser uma mulher é igual a. Por isso que eu calculei mulher e fumante. Então agora eu tenho que calcular para fumante. Só que para ser fumante eu também tenho os homens. Então eu tenho que calcular a probabilidade de homem e fumante mais a probabilidade de mulher e fumante. De homem e fumante, ele não fala que é 60% dos homens numa empresa, e 10 são fumantes. Então o que eu faço? Esse 0,6 aqui, ó, é o 60%, tá? 60% corresponde a 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,6. Aí eu vou multiplicar por 10%, que nada mais é do que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. Ok? Então estou multiplicando para achar homem e fumante. Então eu faço 0,6 vezes 0,1 mais a probabilidade de mulher e fumante que nós já encontramos aqui em cima. Ó. Então aqui nós já calculamos mulher e fumante. Ó. Eu simplesmente substituo aqui, ó. Certo? Aí ficaria assim: 0,6 vezes 0,1 mais 0,02. Fazendo todo esse cálculo, vocês vão chegar em 0,08, que é a probabilidade dos fumantes da empresa, tanto o homem quanto as mulheres. Aí nós temos que a probabilidade condicional pedida é dada por probabilidade de mulher, né, dado fumante. Então é assim que se lê, segundo o que eu expliquei para vocês. Então eu coloco a probabilidade de mulher e fumante sobre a probabilidade dos fumantes. Como que ficaria? 0,2 substituindo e a probabilidade de fumantes que é 0,08. Como nós já calculamos tudo acima, é só substituir. Fazendo essa divisão aqui, vocês vão chegar em 0,025. Como está em decimal, preciso passar para a porcentagem. Multiplico por 100, aí vocês vão chegar nos 25%, que é a alternativa A. Vejam, há todo o tempo aqui, ó, trabalhando com porcentagem, a ida e a volta. Transforma em decimal para calcular e depois volta na porcentagem normal. Perfeito? Então tá aí esse exercício da ISPM São Paulo.
resolvendo aí um exercício do Enem agora, galera. Treinando vocês aí um pouquinho pro Enem. Então vamos lá. Página 13, desenvolvendo habilidades. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença, 20 ratos são saudáveis com resultado positivo e 40 ratos são doentes com resultado negativo. Um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. A probabilidade de esse rato ser saudável é... Então vamos lá. Alternativa A, 1/5. B, 4/5. C, 19/21. D, 19/25. E E, 21/25. Galera, é um problema que vocês precisam ler, grifar dados e separar os dados. O primeiro passo é a separação dos dados. Então vamos pensar o seguinte, eu fiz um esquema aqui para vocês para tentar facilitar esse tipo de resolução. Primeiro passo, olha só. Ele fala que há uma comunidade de ratos aí, né, uma equipe de biólogos aplicou em um grupo de ratos. Então, ele dá 500 ratos, isso aqui é o total. Perfeito? Aí ele fala o seguinte no problema, ó. 100 ratos possuem a doença, tá lá, coloquei aqui, ó. 100 ratos são portadores da doença. Perfeito? E nisso ele fala que 20 ratos, nesse caso aqui, ó, vamos primeiro separar os dados aqui, ó. 100 ratos são portadores. E ele diz também que de 100, se eu pegar 100, ó, 100, né, vai sobrar obviamente 400 ratos são saudáveis, que eu tenho que ter 500. Então 100 são portadores, 400 volta a ter 500. Então aqui eu já separei dois dados. Só que desses 100 ratos, prestem bem atenção, ó, 40 ratos são doentes com resultado negativo. Então dos 100, 40 são, né, doentes com resultado negativo. Logicamente vai sobrar quanto? 60 com resultado positivo. Perfeito? Para dar o 100. A mesma coisa eu faço com os 400. Olha só, ele fala assim, ó, 20 ratos são saudáveis com resultado positivo. Então aqui, ó, 20 com resultado positivo. Vai sobrar quanto com negativo? 380. Então, tanto os 60 quanto 380 vocês têm que pensar para voltar a ter o que era. Ele tem que bater todos os dados de probabilidade, correto? Aí é o seguinte, assim, a probabilidade de um rato escolhido ao acaso com resultado negativo, olha só, resultado negativo ser saudável é dada por, então eu pego a probabilidade de saudável dado negativo, como se dê, é igual ao evento de saudável interseção com negativo sobre o evento negativo. O que seria isso que eu estou dizendo? Isso aqui é a fórmula, tá, pessoal? Eu coloquei a fórmula aqui para vocês. Para ele ser saudável, interseção com negativo, vejam só, ele é saudável e negativo. Então eu vou ter 380, tá aqui, correto? E aí eu vou ter o negativo. O que é o negativo? São os 40 daqui, perfeito? Olha lá, ó, 40 daqui, mais os 380 daqui, ó. Então eu pego os dois negativos e faço a soma na parte de baixo, porque é tudo que é negativo que ele tem de ratos, perfeito? Aí eu faço 380 sobre 380 mais 40 é 420, simplifico os dois por 20, aí eu vou ter 19/21, alternativa C, esse probleminha do Enem aí, tá, pessoal? Então, era mais informação para separar os dados, como vocês podem ver. Depois que separou, jogou na fórmula, aí é um abraço, ok? Bom, pessoal, e esse é o último exercício que eu vou resolver referente a este módulo 13 aí. É um exercício também do Enem. Volto a tornar a dizer sobre a importância dessas resoluções dos exercícios do Enem. No terceiro colegial vocês terão muito mais intensidade dessas resoluções. Mas é bom já ir praticando. Talvez alguns alunos serão treineiros aí esse ano. Esse ano eu não sei como ficará devido a essa Covid aí, essa pandemia que
nos gerou aí todo esse caos, né, no mundo. Mas enfim, pessoal, temos que estar preparados para o que der e vier, correto? Então tá aí mais um exercício do Enem, exercício 2. Um experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o poder germinativo de duas culturas de cebola, conforme a tabela. Então tá aí a tabela para vocês. Eu coloquei essa tabela, né? Desenhei ela aqui para vocês para ficar mais claro o entendimento. Dá um trabalho do caramba ficar desenhando essas tabelas, mas eu acredito que fica mais fácil também o entendimento, porque daí vocês olham aqui, às vezes está assistindo a aula, em vez de ficar olhando a apostila, já olha direto os dados aqui. Então vamos observar lá. Germinação de sementes de duas culturas de cebola. Então aqui eu tenho as culturas A, B e o total. As que germinaram 392, 381, 773. As que não germinaram em A 8, em B 19 e o total 27. E o total de A, total de B e o total final. Perfeito? Essa é a tabela que vocês têm na apostila. Sejam os eventos. Aí continuando o problema. Desejando-se fazer uma avaliação do poder germinativo de uma das culturas de cebola, uma amostra foi retirada ao acaso. Então ele pegou uma amostra e retirou ao acaso. Sabendo-se que a amostra escolhida germinou, a probabilidade dessa amostra pertencer à cultura A é de. Bom, galera, aqui o que eu fiz para vocês? Olha só. Sejam os eventos. Então eu chamei de A, amostra pertencente à cultura A. Então eu estou aqui, ó, cultura A, correto? Ó, estou aqui nesse campo aqui. B, amostra escolhida que germinou. Então eu tenho que pegar a cultura A e a que germinou, ó, que germinaram. Então eu estou nessa coluna que eu tenho que trabalhar aqui, ó. Queremos calcular a probabilidade condicional de P A dado B. Ou seja, de acordo com os dados da tabela, nós temos o seguinte, vejam lá no final do problema. Ele diz assim, ó, sabendo-se que a amostra escolhida germinou, a probabilidade dessa amostra pertencer à cultura A. Vejam só, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o 392, que é a interseção de A com B, olha só, esse daqui, sobre um espaço amostral, que vocês inclusive já sabem qual que é, só de olhar, né? O espaço amostral quem que é? 773, olha só, esse cara aqui, ó. Se eu estou trabalhando na com o que germinou, é nessa coluna que eu tenho que trabalhar. Perfeito? Então, ó. Aí o que eu faço? A probabilidade de A dado B é igual a N, ao evento de A interseção com B, sobre o evento B. Correto? Aí é só colocar 392 sobre 773, alternativa B de dado. Olha lá. Mais uma resolução para vocês aí da probabilidade 4, um exercício do Enem, um exercício muito bem montado, mais interpretativo do que resolutivo, mas, bom, a gente vai se preparando conforme aí o andamento da carruagem, perfeito? Pessoal, eu vou começar o módulo 14 agora, que é a probabilidade 5, perfeito? Então vou apagar a luz e já vou dar continuidade nessa aula aqui no próximo módulo. Bom, galera, entrando aí então no módulo 14, probabilidade 5, o que nós vamos ver nesse próximo módulo? Cálculo de probabilidade geométrica, tá? Nós vamos calcular um pouco de áreas, aí volumes, será bem interessante esse tipo de conceito. Nós vamos resolver algumas situações, problemas aí, utilizando ainda conhecimentos de estatística que vocês estão adquirindo e o caráter aleatório, tá? Eu vou começar com uma breve introdução, como eu estou fazendo sempre aí, explicando para vocês, e depois a gente entra nos exercícios. Vamos lá. Então, probabilidade 5, módulo 14, perfeito? Caderno 3, matemática 1, probabilidade geométrica. Nós vamos relacionar a probabilidade a situações envolvendo uma, duas ou três dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura, né? Nós podemos trabalhar em 2D ou 3D essa probabilidade. É isso que nós vamos aprender agora. Então, o comprimento de um segmento. Considere um segmento CD contido em um segmento AB, ou seja,
esse segmento tem que estar, ó, olha só, o segmento CD está dentro do segmento AB, está contido, está dentro dele. Perfeito? É isso que está dizendo aqui, ó. X é o conjunto dos pontos de AB. Então, todos os pontos de A até B, vou chamar de X. Y é o conjunto dos pontos de CD. Então, dentro do conjunto CD é o chamado Y. Nós temos que a probabilidade de escolher um ponto do conjunto X que também esteja no conjunto Y é, olha a fórmula aqui, ó. Probabilidade é igual ao comprimento do segmento CD, o menor em cima, sobre o comprimento do segmento AB, o maior embaixo. Probabilidade sempre, o maior fica embaixo. Aí nós vamos entrar um pouquinho de estudo de área. O que funciona, o que eu estou querendo dizer com isso? Considerando agora uma região B contida em uma região A. Então vejam, a B está dentro da região A. B é menor, está contida lá dentro. X é o conjunto dos pontos contidos em A. Então tudo que tem aqui em A eu vou chamar de X, certo? Y é o conjunto dos pontos contido em B. Então tudo que está dentro de B é considerado Y. Vou continuar a explicação aqui. E para finalizar aí, galera, continuando, aí nesse caso nós temos que a probabilidade de escolher um ponto do conjunto X que também esteja no conjunto Y é, isso referente àquela figura que eu estava na lousa anterior, tá? Probabilidade da área da região B sobre a probabilidade da região A, ou seja, a menor sobre a maior. Aí nós vamos entrar em volume. Finalmente vamos analisar um sólido B contido em outro sólido A. Considere X o conjunto dos pontos contidos no sólido A e Y o conjunto dos pontos contidos em B. Aí eu tentei projetar para vocês aqui um cubo dentro de outro cubo, certo? O B dentro do cubo A. Assim, nós temos que a probabilidade de escolher um ponto do conjunto X que também esteja no conjunto Y é. Então eu tenho probabilidade é igual a volume da região B sobre o volume da região A. Perfeito? Então isso daqui é uma introdução para vocês, é tudo genérico, como eu sempre falo, são as fórmulas que vocês terão que utilizar nos exercícios. Mas nos exercícios, nas resoluções, vocês vão verificar como funciona, assim que eu for fazendo para vocês. Perfeito? Pessoal, tudo isso que eu expliquei vai estar na página 21 da apostila de vocês, vai ter uma introdução de probabilidade geométrica, comprimento de um segmento associado à probabilidade que eu acabei de explicar. Vai ter a área de uma figura plana associada à probabilidade, que eu também acabei de explicar. Volume de um sólido que eu estou aqui na lousa, aqui, que eu acabei de explicar também para vocês. E aí entra as situações problemas. Vai entrar a situação problema 1, A2, A3, vai ter aí um probleminha resolvido. E depois ele dá um para concluir, para dar aprimorada para vocês do que vocês irão estudar. Aí já entra nas atividades, certo? A partir daqui é comigo, nós vamos resolver alguns exercícios referente a esse módulo aqui. E os outros, como sempre, eu deixo para vocês praticar. Perfeito? Então, na próxima aula, eu começo as resoluções dos exercícios já. É interessante vocês lerem. Se prestou muito bem atenção nessa videoaula, o aluno que absorve rápido não há necessidade, mas é bom fazer uma leitura aí, pelo menos das situações problemas, para ver como funciona. Para depois, na próxima aula, você já estar mais apto para uma absorção melhor do conhecimento aí que eu vou ensinar para vocês, ok? Então, na próxima aula eu começo na página 24, praticando o aprendizado, e a gente começa com as resoluções dos exercícios, ok, galera? Então eu finalizo mais uma aula aqui com vocês, e até uma próxima aula.